meus queridos professores e professoras do quarto ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui em nome da editora Saviesa para mais um momento da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Estamos trabalhando com o volume 4 da coleção e este é o nosso capítulo de número 4. A gente começa com a habilidade da BNCC. E a habilidade trabalhada no capítulo 4 do volume 4 são as habilidades MA09 e a MA10. A MA09 também foi trabalhada no capítulo 3, então ela volta aqui. A habilidade MA09 também foi trabalhada no capítulo 3, mas ela volta aqui novamente, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10 e 1 sobre 100, como unidades de medidas menores que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. E a MA10 fala sobre reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para representações decimais de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. E quais são os descritores da matriz Saeb que são contemplados por essas habilidades? Bem, no capítulo 4 vamos trabalhar com identificar diferentes representações de um mesmo número racional, comparar números racionais e resolver problemas envolvendo números racionais e utilizando várias representações de fração, esquema, desenho, numérica e escrita, e os nomes específicos dos termos de fração, numerador e denominador, em situações diversas. Agora eu trago uma sugestão de proposta que vai ser baseada em uma atividade presente na coleção. A atividade é a atividade 7. Observe a representação fracionária a seguir. Usando os símbolos de igual, menor e maior, represente essas frações. Utilizando os símbolos de igual, maior e menor, entre essas frações, pode-se escrever. E qual é a sugestão que eu trago? Neste capítulo, iremos novamente trabalhar a ideia de representações de números racionais e ainda a ideia de comparações entre números racionais. No capítulo anterior, o nosso foco foi a ideia da representação. Podemos explorar isso novamente fazendo uso das diferentes representações, aliando ao processo de comparação e ordenação. Apresente diferentes números racionais em diferentes representações e fomente um debate com os estudantes para que eles sejam postos em ordem crescente. Busque verificar se os estudantes de fato conseguem perceber as diferentes representações e as fragilidades desse processo, bem como o processo de ordenação. Então, no quadro mesmo, coloque ali frações, números em forma decimal e peça para que os estudantes ajudem no processo de organização dessas informações, dessas frações, desses números decimais em uma ordem crescente. Comece o processo utilizando a mesma representação, pois mesclando essas representações, então a gente pode começar o processo colocando apenas uma representação. Vamos colocar apenas frações, fazer esse processo de ordenação, depois apenas números em sua representação decimal e depois mesclando os dois. No desenvolvimento da comparação, busque que os estudantes apropriem-se das ideias e de como elas podem fazer esse processo. Quais são os critérios que estão sendo trabalhados para ordenar as frações? E quais são os critérios que estão sendo abordados para ordenar os números decimais? E quando esses dois são colocados em voga, quais estão sendo os critérios, quais estão sendo os processos desenvolvidos aqui? Podemos buscar a ideia de construção de uma grande reta numérica, também entregando aos estudantes um número racional de forma aleatória e pedindo para que eles posicionem o número em uma reta numérica desenhada no quadro. A cada posicionamento, permita que os colegas indiquem se está correto, se houve equívoco, qual a lógica para que eles estejam se posicionando daquela forma. Tudo isso incentivando o processo de apropriação da habilidade e possibilitando o desenvolvimento do letramento matemático. Então, além daquela brincadeira de conversa com os estudantes com os números representados, a gente pode buscar na reta numérica uma outra dinâmica, trazendo ela ali no quadro grandona, colocando para cada um dos estudantes um número em uma representação e pedindo para que ele posicione esse número na reta numérica. E o debate que pode ser fomentado em relação a isso é riquíssimo e propicia o letramento matemático, bem como a aquisição das habilidades. Bem, este foi o final do nosso capítulo. A gente se vê no próximo com mais um pouquinho da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Até lá, tchau, tchau!